Boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar aqui de novo nas segundas-feiras. A gente acaba vindo sempre nas quintas e acaba perdendo esse contato com vocês. Mas a primeira coisa que eu queria agradecer demais foi vocês realmente terem feito esse tempo para a gente mesmo, esse tempo de silêncio nesses 10 últimos minutos. E olha que não é muito tempo, 10 minutos, mas quando a gente parece que é uma eternidade, né? Dentro dessa leitura do Vida Feliz, o chamamento é mais para a gente prestar atenção nas coisas pequenas que existem no mundo, que estão à nossa volta e a gente não presta atenção. Em geral, a gente não presta atenção porque a nossa mente está muito ocupada. Então, também para receber essa benesse que é depositada nas cadeiras aqui, nós precisamos serenar. Porque espíritos não são energia? Pensamento não é energia? O verbo não é energia? Como eles vão se conectar conosco e nos doar se a nossa energia está em outro padrão? Nós precisamos equilibrar a energia para que eles possam doar para a gente. É claro que toda leitura que é feita aqui, acaso não existe. Então sempre está conectado com o que a gente vai falar hoje à noite. E o que foi falado nada mais é do que apura teu foco. O que a gente vê, para onde a gente olha, não é exatamente o que a gente vê. Se você prestar atenção, você tem um nariz entre os dois olhos. Como é que a gente consegue enxergar tudo ao mesmo tempo? Se você puser a mão na frente do teu nariz, provavelmente seria assim que você iria enxergar. Mas o nosso cérebro é tão interessante que ele une as duas visões dos dois olhos e cria uma unicidade, uma visão inteira. Baseado em quê? Na nossa experiência. O que quer dizer que o que você vê não é igual ao que você vê, que não é igual ao que você vê, que não é igual ao que você vê. Ah, Peter, mas todo mundo está te vendo. É, mas cada um tem uma impressão diferente do que está vendo. E é isso que faz com que a gente viva, navegue por mares mais tranquilos ou mais tormentosos. Porque é a nossa percepção que faz com que a gente consiga navegar e ir para frente ou fique esperando alguma coisa acontecer que eventualmente não acontece. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos Pois é, mas ele está falando dos cegos? Está falando da gente, né? Mas abrir o olho como? Eu estou de olho aberto. Quer dizer, o meu aqui está meio pequenininho, porque hoje eu discuti com a patroa, tomei um... Brincadeiras à parte, gente. Eles vêm mostrar para a gente o que está na nossa frente e nós não conseguimos entender. E nós não conseguimos ver. Jesus não falou, pois olhando eles não enxergam, ouvindo eles não ouvem. E por isso que ele falava em parábolas. Então, muito é aonde está o teu foco. E aí, todos os grandes palestrantes de hoje, pessoas que ganham $1 milhão para pisar num palco com o Tony Robbins, falam o seguinte: muda teu foco e veja a sua vida mudar. Pois é, já foi falado há 2023 anos atrás. E será que agora, porque o Tony Robbins está falando, as pessoas vão entender? Quem sabe, né? Quem sabe agora as pessoas começam a entender que esse é o segredo do sucesso. Mas não é o segredo do sucesso profissional. É o segredo do sucesso de qualquer ser humano neste planeta. Ítalo, você põe uma musiquinha pra gente? E tira o áudio, por favor. Essa é a parábola do pedinte e do Buda. Muito provavelmente eu vou na frente ou atrás dela, mas vamos lá. Diz a lenda que existia um menino, se puder desligar aqui, que andava nas ruas pedindo e pegando o que ele podia para comer. E ele não tinha nada. Então ele realmente era um pedinte. E o que ele fazia?
O que ele conseguia recolher no dia a dia dele, ele levava para casa e deixava. Um belo dia, ele começa a descobrir que a comida dele está desaparecendo, ele não sabe por quê. Aí ele pega um rato, roubando a comida dele. E ele fala para o rato, seu rato, tem tanta gente rica aqui que você podia estar roubando comida deles, por que você está roubando de mim que não tenho nada? E o rato fala para ele assim, porque o Buda falou que você só pode ter 7 coisas na vida. Não pode ter mais de 7. O Buda? Como assim? Eu não sei, eu só estou fazendo o que foi falado. Você não pode ter mais 7 coisas na vida. Ele falou, mas como é que eu resolvo isso? Falou, vai falar com o Buda. E o menino pegou as coisinhas dele, colocou nas costas e foi falar com o Buda. Andou uma noite, um dia inteiro, chegou à noite numa floresta, onde tinha uma casa, estava de noite, pediu abrigo, os donos da casa deram abrigo, aí ele viu aquela menina que não falava, e muito agradecido, no dia seguinte ele saiu da casa e falou, gente, eu estou indo ver o Buda. Ele falou, mas por que você está indo ver o Buda? Porque eu tenho uma pergunta muito importante para ele. E os donos falaram, você pode fazer uma pergunta para a gente também? Claro. Minha filha não fala desde que nasceu, eu não sei por quê, porque ela não tem nenhum problema. Você pode perguntar para o Buda por quê? Ele falou, sim, pode deixar que eu pergunto. Aí ele encontrou, não era o Gandalf, mas ele encontrou um mago na beira de uma cordilheira. E ele falou, meu Deus do céu, como é que eu vou atravessar essa cordilheira? E o mago virou para ele e falou, menino, você só pode estar perdido aqui. O que você está fazendo? Eu tenho que ir falar com o Buda. Eu preciso fazer uma pergunta muito importante da minha vida para ele. E o mago pegou o cajado dele e atravessou o menino até o outro lado da cordilheira, voando. E quando ele pousou com o menino, ele falou, eu também tenho uma pergunta para o Buda, se você puder fazer para mim. Eu já estou pronto para ir para o céu há mais de 50 anos, mas eu não vou e eu não sei por quê. Você pode perguntar para o Buda para mim, o que é que eu faço para ir para o céu? E o menino, muito feliz, muito, agradecido, falou, claro, eu faço sim. Só que ele deixou o menino na frente de um rio enorme, que ele nunca iria cruzar. E apareceu uma tartaruga gigante. E o que a tartaruga fez? Ajudou o menino a cruzar para o outro lado. No final do percurso, ela perguntou para o menino, o quê? Para onde você está indo? E o que ele respondeu? Estou indo ver o Buda, porque eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para ele. A tartaruga também tinha uma pergunta para o Buda. Há muito tempo eu quero virar dragão. Eu já estou mais do que preparada para virar dragão. E o que eu faço para virar dragão? Você pode perguntar para o Buda? O menino, de novo, agradecido, falou, claro, eu te ajudo. Eu vou perguntar para o Buda. E aí, finalmente, o menino consegue chegar na frente do Buda. Uma audiência muito maior do que está aqui. Todo mundo esperando para ver o Buda e fazer pergunta para ele. E o Buda fala, eu vou atender a todos, mas vocês só podem fazer 3 perguntas. E o menino falou, e agora? Eu tenho 4. E ele começou a pensar, poxa, eu sou pedinte. Todos os outros que me perguntaram, me pediram alguma coisa, têm um problema muito maior que o meu. Eu posso voltar para as ruas e posso continuar pedindo, não tem problema nenhum. Eu vou fazer as perguntas de todo mundo e deixa a minha para lá. Não tem problema. Ele fez as perguntas dos 3 personagens que apareceram na caminhada. Retornando ao rio, ele vê a tartaruga e ela fala, e aí, você falou com o Buda? Ele falou, falei. E o que ele te disse? Se você largar a sua casca, se você deixar ela de lado, você vai ver que embaixo da sua casca tem as asas de dragão. E foi o que a tartaruga fez. Uma vez que ela largou a casca, as asas apareceram e ela voou. Voou para longe. Dentro da casca estavam todos os tesouros do mar. E o menino usou a casca e ficou com os tesouros para cruzar para o outro lado. Chegando do outro lado, ele cruzou com o mago. E o mago perguntou a mesma coisa. E aí, o que o Buda falou? Como é que eu vou para o céu? A hora que você largar o seu cajado mágico, você vai para o céu.
E o que o mago fez? Deu o cajado para o menino e falou, estou indo para o céu. E o menino agora tinha todas as riquezas e um cajado mágico. Atravessou para o outro lado das montanhas, chegou na casa e os pais perguntaram, o que o Buda te disse da minha filha? O Buda disse que assim que a sua filha encontrar o amor da vida dela, ela vai começar a falar. A menina chegou na sala e falou, papai, quem está aí? O que isso quer dizer, gente? Que você abnegar do seu pelos outros te dá uma recompensa. Mas não é aí que eu quero chegar. Fiz tudo isso só para enganar vocês. Quem é o rato? Quem é o rato na história? Quem é o rato? O motivador. O rato é o problema, né? Sem o problema ele não sai de casa. Sem o problema e sem a dor ele não ia se mover. Ele ia continuar roubando na rua. Nós não nos queixamos o tempo todo dos nossos problemas? Será que eles são mesmo problema ou eles são um rato? Disfarçado. Querendo mover a gente para frente. Querendo levar a gente para algum lugar que a gente ainda não chegou. Mas nós chamamos de problema porque nos incomoda, porque dói, porque é chato. Porque não estou na minha zona de conforto. Todas as vezes que nós mudamos o nosso foco e encaramos um problema como um teste, nós não estamos no mundo de testes e expiações, provas e expiações. O problema nada mais é do que um teste. Alguém aqui nunca falou, Deus me dá paciência? E o que você acha que ele vai mandar para você? Uma caixinha via FedEx, paciência instantânea, misture com água e vire o Buda por um dia. Não vai rolar. Ele vai mandar mais prova. Porque a única forma de você ter paciência é você exercitar seu músculo de paciência. Então, se você está pedindo paciência, você vai ter mais prova. Mas sabe o que acontece, gente? Nós estamos na civilização ocidental. E nós gostamos muito de enxergar para fora. Nós gostamos muito de olhar para fora. Esse é o telescópio Hubble. Ele vê milhões de anos-luz para frente, para ver se não vem nenhum alien atacar a Terra. Né? Se nós estamos seguros ou se tem vida do lado de lá. Não veio nenhum alien até agora atacar a Terra. Quer dizer, em Hollywood já viram vários. Mas qual foi o último grande tormento que nós passamos recentemente? E você achava o Covid com o quê? Com telescópio? Ou com o microscópio? Né? Então não é quão longe você pode ver ou enxergar. É o quão longe você pode enxergar você para dentro. Por isso que eu disse que a leitura tinha absolutamente tudo a ver com o nosso tema. Não é o quão longe você enxerga para fora. Porque olhar para dentro é chato, é incômodo, dói. E a gente deixa para amanhã e o amanhã vira amanhã. É que nem entrar na padaria e está escrito fiado só amanhã. Aí você volta amanhã e está escrito fiado só amanhã. E todo dia você chega e é só amanhã. Então eu trato de mim só amanhã. E só amanhã e o amanhã nunca chega. O homem chegou agora ao ponto em que a luz emerge debaixo do alqueire por vontade própria, porque atingiu a maturidade suficiente para poder enfrentar a verdade face a face. E será pior para aqueles que não desejarem ver isso. Espiritualidade, lógica e ciência. Perfeitamente casadas no espiritismo. Nós chegamos a um ponto em que, enquanto nós não sabíamos, ok, não faz parte do nosso dia a dia. Agora nós sabemos, então vira a nossa responsabilidade em fazer. Se nós não fazemos, não adianta falar que o problema é da sua falta de sorte, o problema é disso, é daquilo, o problema é do karma, né? Como eu brinco muito, karma lá. Tem nada a ver com karma o problema, tem a ver com a nossa vontade de fazer ou não. No livro Estrela de Luz, Jesus falando com o espírito de Longinos, que foi o guarda
que atravessou a lança em Jesus e quando o sangue espirrou no olho dele ficou cego, este espírito, durante séculos e séculos, ficou na parte mais baixa do umbral, sofrendo todos os dias a mesma coisa. Eu não mereço enxergar, eu não mereço ver. Até que os espíritos foram mandados, os espíritos de luz foram mandados para resgatá-lo. E mesmo assim, nas colônias de tratamento, ele não conseguia se libertar disso, até que Jesus chegou e foi falar com ele. Aqui estou para te devolver a sua visão, não é a visão para fora. Não só a visão do corpo perispiritual, mas principalmente a visão espiritual, que significa amplitude de conhecimento. Aqui estou para te devolver a sua visão. A visão de quem você é, enquanto ser humano, enquanto espírito desencarnado, a visão do que você pode fazer, e você está parado, porque você está parado numa dor que se repete só dentro de você. Gente, quantas vezes nós ficamos parados em dores? Saindo um pouquinho, indo para a ciência, saindo um pouquinho da espiritualidade, porque está lá, né? Espiritualidade, lógica e ciência. Quando nós sentimos dor, nós temos um efeito imediato que se chama correr ou lutar, fight or flight. Só que a maior parte das pessoas esquecem que existe mais um efeito, porque se a dor está dentro de você, a gente corre de um predador, a gente luta com um predador, uma pessoa que quer fazer um mal físico. Mas quando a dor está dentro de você, é psicológica, para onde você correr, você está. Se você começar a se estapear, é capaz que te internem, né? Porque não vai... Então o que você faz? Você frisa, você congela. Quantos de nós já não estivemos ou estamos congelados em alguma etapa da nossa vida porque nós não sabemos lidar com essa dor, porque nós não sabemos ressignificar essa dor, porque nós achamos que nós merecemos essa dor. Presta atenção. Eu nunca mais achei essa página no livro Minutos de Sabedoria. E eu consegui ler uma vez e ficou para sempre para mim. Que diz o seguinte: Deus acredita em você. Se você não acredita em você, você não acredita em Deus. Se Ele acredita em você, como é que você não acredita nele? Meu amigo, você já viu Deus? Deus já foi na sua casa almoçar? Deus vem de noite bater papo? Como é que vocês acreditam nele? Hã? Alguém pode me dizer? Por que você acredita em Deus? Não falem tantos ao mesmo tempo? Se você acredita numa força maior que você não pode ver, que não se materializa na sua frente, como é que você não acredita naquele reflexo que está no espelho todo dia que você acorda? Chamado você. Como você deixa de acreditar que você é um milagre? Que você pode muito mais do que você acha que pode? A gente não consegue olhar para dentro. A gente só consegue olhar o reflexo. E o reflexo muitas vezes é mentiroso. Quem é esse? Saulo, antes de virar Paulo. O que aconteceu quando Saulo estava na frente das portas de Damasco? O que aconteceu? Quem lembra? Veio uma luz que ofuscou e ele caiu do cavalo e Jesus falou com ele. O que é a luz? A gente não fala que eureka, tive uma ideia, uma luz, os quadrinhos não põem uma lâmpada na cabeça, você teve uma luz, me dá uma luz, a gente não fala isso? E quando você cai do cavalo? Metaforicamente, já é doído. Agora, quando você cai de verdade, dói mais ainda, né? Além de, se tiver gente do lado, a dor da humilhação das pessoas terem visto você cair do cavalo. Porque que bacana, né? Você está montado no cavalo, sentindo poderoso, plabou. Comigo aconteceu. Estava com os meus filhos pequenos,
cavalo foi treinado para não sair do aras, não sair da fazenda. E eu ia correndo com ele e chegava na frente da porta, parava. Aí eu dei um galope violento com ele. Falei, agora ele não vai parar. Parou. Quem não parou foi eu. No dia seguinte, quem sentiu a dor foi eu. Não conseguia pegar o leite para servir meus filhos porque doía o braço. Quem caiu do cavalo? Fui eu. Qual foi a dor? Foi a dor de cair do cavalo, física, e a dor das pessoas que me viram cair do cavalo, inclusive meus filhos. Né? A dor psicológica. Mas o que tem a ver com enxergar aqui essa passagem de Saulo? Por que a luz cegou? Só para derrubar do cavalo? A luz o cegou por quê? Para informar para ele que ele só estava olhando para fora. Então, por um tempo, você não vai mais enxergar o mundo de fora. Por um tempo, você vai enxergar o teu mundo de dentro. É o único mundo que você vai ter para enxergar. Porque daqui para fora você não enxerga nada. Você está cego. E vamos ver se você se entende enxergando para dentro, para depois você retomar a visão para fora. Está aqui, né? Só que está aqui para quem quer ver. Os detalhes estão aqui para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de entender. O que você quer que eu faça? Mestre-me, deixa-me ver, respondeu o cego de Jericó. Jesus carinhosamente colocou as mãos sobre os olhos de Bartimeu e ele foi curado. Teve a visão restaurada e com imensa alegria pôde ver Jesus e dizer-lhe, vai em paz, disse Jesus, a tua fé te curou. Ele queria ver. Ele não via, mas ele escutava, mas ele tinha uma imagem, mas ele queria ver, ele queria enxergar, e principalmente a Jesus. Mas qual foi o veículo que ele usou? Jesus não... Nós não utilizamos... Vocês não tomam passe aqui? Se você estiver pensando na morte da bezerra, a hora que você entrar no passe, você acha que você vai receber efetivamente o passe? Você tem que estar um mínimo conectado para receber as benesses do passe. Ele vai ficar em falta de você até a hora que você abra a tua conexão para receber. Jesus poderia colocar a revelia de qualquer pessoa, a energia dele, porque ele era o ser mais poderoso que já andou na Terra, mas ele utilizava um canal chamado fé. Se a pessoa tinha fé, ele utilizava este canal para colocar as energias dele na pessoa. E pela fé, muitos se curaram. Ele falava muito, a tua fé te curou. A humildade de Bartimeu em pedir ajuda ao mestre, sua confiança nele, a esperança de conseguir o que tanto desejava, fez com que Bartimeu fosse atendido. Então, quando a gente começa a prestar atenção nessas passagens, por que Jesus falava em parábolas? Toda vez que você revisita uma parábola, toda vez que você revisita uma história, não parece que ela mudou um pouquinho? Não foi ela que mudou, fomos nós. O nosso entendimento que mudou. Mas aqui, 3 quesitos: humildade, confiança e esperança de conseguir. Em geral, a gente pede e não espera receber. E aí já muda, agora eu quero outra coisa. Só que você já pediu, você já mandou energia, isso já está em processo. E aí quando você recebe, fala, mas agora é tarde. Será? Tarde por quê? Tarde porque você não teve paciência para esperar, não teve esperança de conseguir, não teve confiança que ia chegar, ou não foi humilde o suficiente para achar que não é o seu tempo, é o tempo dele que funciona. 3 quesitos simples que estão dentro de uma passagem e que, se a gente tiver olhos de enxergar, nós entendemos melhor. A prece de Bartimeu está cheia de desejo de mudança, de uma vida nova. O que ouviu sobre Jesus deu-lhe esperança de um futuro melhor, cheio de luz. O que os coaches fazem hoje? Alguém já teve uma sessão de coaching? Já passou por uma sessão de coaching aqui? Já? Mais alguém?
Já? O que o coach faz? Ele pega a situação que você está, ele te leva a entender a situação como uma situação negativa, mas tão negativa que você quer mudar. Então ele pega, aumenta a dor, para que você fale, não aguento mais a dor, e agora eu quero mudar. E aí ele te apresenta um estágio de mudança, um estado de mudança, uma nova visão para onde você pode mudar. Por que ao invés de dor a gente não usa esperança? Por que a gente tem que sentir tanta dor para sair do lugar? Isso é com a gente, né? Cada um sabe do seu. Mas será que se nós tivermos uma outra visão do mundo, uma outra leitura do mundo, não fica mais fácil? Não fica mais interessante? E aí os discípulos perguntaram, mas mestre, por que você fala tanto em parábolas? Por que você conta tanta história? Portanto, eu falo com eles em parábolas porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Mas bem-aventurados seus olhos porque veem e seus ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Por que ele falava para os mansos? Por que ele falava para os pobres? Porque eles tinham a condição de ver e ouvir. O profeta estava cheio de si mesmo. Na minha época, olha, eu vou falar o quanto velho eu sou, a gente chamava de Tássio, tá se achando. Né? O profeta era o Tássio da época, e a Tássia. Estavam se achando demais, estavam se achando muito donos da verdade. Então não adiantava falar para eles. Né? Não funcionava falar para eles. Mas pensa aí, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora eu vou pegar um pouquinho. Vocês acharam que era só ouvir e ficar sentado, né? Falar, pô, vocês não me falaram que o cara ia fazer isso comigo. Vou. Imagina se você tivesse 86.400 em sua conta. Bacana? Beleza. E alguém te roubasse 10. Ok? Você usaria os restantes 86.390 para punir essa pessoa? Por causa de 10? Não? Ou você seguiria em frente? Seguiria em frente? Unânime? Seguiria em frente? 10 não ia ser problema? Beleza. Todos nós temos 86.400 segundos por dia. Não deixe que 10 segundos negativos estraguem os restantes 86.390. Porque é isso que nós fazemos. Eu tenho uma caixa aqui. Como eu sou análogo, a minha caixa faz tic-toc, tic-toc, tic-toc. E cheira mal. Vou te dar de presente. Você quer? Cheirando mal e fazendo tic-toc. Você aceita? Presente não pode recusar, né? Verdade? Que ótimo. Presente não pode recusar. Este é um hábito. E se esse presente fosse uma provocação? Porque se essa caixa faz tic-toc e cheira mal, ela vai explodir. E vai explodir em você e você vai ficar cheirando mal. E aí você não recusa por educação? Mas você não recusa uma provocação por educação? Se você entender que a provocação nada mais é do que um presente bem embrulhado, mas que cheira mal e que vai explodir, você não recebe. E o presente continua sendo de quem quer se dar presente para você. Então a provocação continua sendo da pessoa. Mas a gente gosta de pegar aqueles 10 segundos, deixar o sangue ferver e começou a 4ª Guerra Mundial. Nem a terceira é em casa. Para quê? Para que a gente faz isso? De novo, porque a gente vê, mas não enxerga. A gente vê a situação, mas a gente está muito ocupado para ponderar sobre ela. Emmanuel tem um texto muito interessante que chama-se Olhando para o Amanhã, está no livro Justiça Divina. Tudo, meu irmão, na Terra é compreensível, tudo é preocupação natural da existência. Bacana. Emmanuel começando leve, você fala, aí vem, né? Porque em geral ele já começa
pegando pesado. Ele já começou dando uma aliviada, bacana. Aí ele vem e fala: no entanto, não podemos explicar o seu apego louco às ilusões superficiais. Que são as ilusões superficiais? Eu sou poderoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou aquilo outro. Eu sou o último Coca-Cola do deserto. Nem mesmo entendemos por que você não dedica alguns minutos de cada dia, a cada semana ou a cada mês para refletir sobre a transitoriedade dos recursos humanos, para refletir que você é um espírito em passagem. Pode demorar, hoje em dia, a média de idade está em 86, pode demorar mais, pode demorar menos, mas você está de passagem para se melhorar. E se melhorar não significa adquirir posses. Você tem que ter as coisas que você precisa para viver, mas não significa adquirir. Reconheça que você não levará nada materialmente do plano físico, tanto quanto, além dos bens do espírito, você não trouxe nada ao vir para a Terra. Se você não veio nem com um corpo para a Terra, o que você vai levar daqui? Quais são os bens que você vai angariar, que você vai ter para você? As coisas boas e as coisas não tanto que você fez, né? Por que todos temos a reencarnação como uma benesse? Porque estando no plano espiritual, enquanto espíritos, nós sabemos tudo que é certo e tudo que é errado. Nós temos acesso a essa informação. Agora, quando a gente vem para cá, nós nos esquecemos disso. E nós temos o livre-arbítrio. Porque seria muito legal ter um livro falando: você fez 17 anos, parabéns. Vai aparecer um caminho para a esquerda, um para a direita, vá pelo meio. Seria joia. E mesmo assim, ia ter um monte de cabeça dura que não ia. Né? Mas assim, se você não tivesse livre-arbítrio, tivesse que seguir o livro, você seguiria o livro. E você nunca saberia o que acontece na direita nem na esquerda. Essa que é a grande verdade. E quem escreveu esse livro talvez também não saiba o que é melhor para você, porque ele sabe o que é melhor para ele. Viu, mamães e papais? Vai uma dica aqui. Às vezes não é só o que funciona para a gente. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Queremos apenas enfatizar que, seja qual for sua convicção, ninguém fugirá do futuro. Simples assim. Simples assim. Vamos pensar de vez em quando no futuro. Então, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quero que vocês façam, se vocês quiserem anotar num papel, beleza, se não, só de cabeça. Vocês ganharam hoje na loto todo o dinheiro que vocês precisam para o resto da sua vida. Pensa aí rapidinho, 5 coisas que vocês iam fazer. E não é porque você está no centro espírita que você vai fazer: eu vou fazer uma doação para a casa espírita, porque a gente sabe que isso aí é historinha da carochinha. Pensa aí, o que você faria se você ganhasse o dinheiro, todo o dinheiro que você precisava hoje? 5 coisas. Beleza? Já pensaram? Já tem na cabeça? Beleza? Beleza? Ok. Agora pense o seguinte: 10 minutos depois que você recebeu a bolada da loto, teu médico te liga e fala: Peter, infelizmente seus diagnósticos, seus exames voltaram e você vai desencarnar daqui a 5 anos. Não vai ser dolorido, mas também você não vai saber quando. Dá uma olhada nessa lista que você acabou de fazer e vê se alguma coisa seria trocada. Não? Continua a mesma? Beleza. 10 minutos depois, seu médico te liga de novo e fala: cara, pisei na bola. Você vai morrer amanhã. Dá uma olhada nessa lista, mudou alguma coisa? Ou, deixa eu perguntar de novo. Deixa eu mudar a pergunta. Sobrou alguma coisa na sua lista? Queremos apenas enfatizar que, seja qual for sua convicção, ninguém fugirá do futuro. Ninguém. Só que se você chegar depois da... Né, eu sou de São Paulo.
Em São Paulo, no domingo, a gente gosta da macarronada da mama. Se depois da macarronada você chegar e falar, gente, vamos conversar sobre a morte, vamos internar. Esse cara vai se matar. Ó, interna ele antes que ele se dê cabo dele mesmo. Ninguém quer conversar sobre isso. É claro que não. Mas é uma presença que está à nossa frente. O que a gente vai fazer com isso? Qual é o legado? Qual é o propósito? Gente, hoje em dia, existe coeficiente de inteligência chamado QI. Coeficiente emocional chamado QE. Existe coeficiente espiritual, que está sendo ensinado nas empresas e que não fala de espiritualidade, fala de propósito. Você sabe qual é o teu propósito? Você sabe para que é que você está aqui? Você sabe qual é o legado que você vai deixar? Ano passado, um grande amigo meu, parceiro de palestra, desencarnou. E todas as palestras que eu faço profissionais, eu falo dele. E ele me dizia, nos últimos 5 anos, sem me dizer que ele estava com câncer, que ele estava trabalhando no propósito dele, qual era o legado que ele ia deixar. Eu comecei a pensar, qual é o legado que eu vou deixar? Mesmo que não seja, né, mesmo que você não walk the talk 100%, que você não faça tudo o que você está falando, porque nós estamos num planeta imperfeito e somos imperfeitos. Ah, desculpa, não dei essa notícia para vocês, né? No planeta Terra, todo mundo é da pá virada. Beleza? Ok? Todo mundo nivelado na mesma ideia? Beleza. Por quê? Porque nós viemos aqui para nos melhorar. Essa é a boa notícia. Então, nós viemos aqui para melhorar a nossa performance. Bonita, né? Acadêmico. Gente, eu sou daltônico, mas bem pouco. Isso é uma dádiva que o pai só deu para os homens, porque é o cromossomo XY e as mulheres não têm esse cromossomo, o delas não rola. Portanto, pelo amor de Deus, se você pedir para o seu marido escolher uma cor fúcsia e ele ficar olhando para você com uma cara de interrogação, é porque ele não tem a mínima ideia do que você está falando. Eu, muito menos. Mas olha o que acontece. A pessoa sabe, ela vê, ela enxerga, mas olha o que acontece quando ela volta, quando ela começa a ver cores. Ítalo, tem áudio? Pode desligar aqui. Deus disse, amo seu inimigo, eu obedeci e me amei. Essa frase do grande Khalil Gibran nos lembra que nosso maior inimigo, muitas vezes, não é outro ser humano, somos nós mesmos. Para derrotar esse inimigo, nós precisamos desenvolver uma habilidade única, que ninguém ensina na escola, a inteligência espiritual. A questão não é o que você está olhando, mas o que você está vendo. No Espiritismo, a evolução é infinita, e cada ciclo de vida, o ser aprende alguma coisa. Nosso objetivo é buscar sermos pessoas melhores, e para isso é necessário reconhecer os nossos próprios erros. Olhe para dentro de você. Quanto você já doou nessa vida? Esforce-se para ser uma pessoa melhor para você e para os outros ao seu redor. Tudo bem se você errar, mas tente melhorar. Gente, cor. A gente take it for granted, a gente não presta atenção. O quanto é bonito ver a cor de uma flor, ver a cor de uma borboleta, ver um sol. Passa batido. Isso nos leva à leitura inicial. Se você andar num campo de flores e estiver pensando na erva daninha, tudo que você vai ver é a erva daninha. Você não vai ver flor nenhuma, muito menos a cor da flor. Se você andar por uma floresta, você não vai ver os esquilos.
você vai querer saber onde é que está a saída dela porque você está atrasado para chegar em algum lugar. Você está olhando para fora. E eles começaram a olhar para dentro. Porque as cores do mundo são muito mais bonitas do que a gente pode imaginar quando a gente vê pela primeira vez. O que é que nós podemos ver pela primeira vez a partir de hoje? E ficar absolutamente extasiados, absolutamente maravilhados com o poder que nós temos de enxergar a mesma coisa de uma maneira diferente. Será que vale a pena, gente? Será que vale a pena enxergar as coisas com um novo prisma? Será que vale a pena ter esse tipo de reação? Será que vale a pena seguir esse moço aqui? Será que vale a pena tentar, mesmo que com passos pequenos, seguir o exemplo dele? Nós sabemos que a encarnação é uma grande oportunidade que nos é concedida, mas a gente sabe que ela é muito difícil. Porém, muitos espíritos aguardam para encarnar e não podem. E nós tivemos esta bênção de estarmos aqui. Não é fácil, mas é possível fazer melhor, olhar melhor, entender melhor. Para isso, quão longe você pode enxergar dentro de você? Se quiseres ser feliz, conheça a ti mesmo. Se quiseres encontrar a paz, conheça-te a ti mesmo, pois a paz está dentro de vós. Muita paz, meus irmãos.